Muito bem, meus amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando aqui mais uma aula, uma videoaula, né, da Escola Bíblica Dominical, através aqui da nossa EBD em Pauta. Hoje iremos estudar a lição número 2, né? Iniciamos no ano passado esse trimestre abençoado, que fala das promessas de Deus. Confie e vive as bênçãos do Senhor, porque é fiel ao que prometeu. Na lição passada nós vimos a promessa de Deus, e agora nós vamos ver as promessas de Deus para Israel. O textuário da nossa lição está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que diz assim: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A verdade prática diz assim: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa para o remanescente fiel. A leitura bíblica em classe está registrada lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 12, versículo de 1 a 3, e Romanos, capítulo 9, versículo de 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 12 de Gênesis, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Romanos capítulo 9, versículo 1 diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, a qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos mais uma vez, ó Deus, por mais uma vez estarmos aqui, ó Deus, nesse estúdio. Meu Pai, para gravar mais uma videoaula, Senhor. Pai querido, Pai santo, continue abençoando a cada professor, cada superintendente, os alunos, enfim, meu Deus, a todos aqueles que fazem parte dessa escola dominical. Pai querido, Pai santo, continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Quando nós examinamos a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, nós vemos que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, Ele sempre cumpriu as suas promessas. Mesmo diante da desobediência do homem, diante da infidelidade do seu povo de Israel, Deus ele permaneceu fiel. Ele é fiel, sempre foi e continuará fiel. E nessa lição nós estaremos analisando algumas dessas promessas, né? Começando lá com a promessa feita a Abraão, com a aliança que Deus fez com Abraão, passando ali por promessa de bênção, restauração de Israel. Então a gente vai ver que essas promessas, elas foram proferidas, aqui no caso de Israel, proferidas aí há mais de 4.000 anos antes, né, do advento de Cristo. Então nós vamos entender e ver que todas as promessas de Deus que Deus fez, muitas já se cumpriram, outras estão cumprindo, outras ainda estão para se cumprir, mas o certo é que nós não temos dúvida, o cristão não pode ter dúvida de que a promessa de Deus, as promessas de Deus, elas vão se cumprir na hora certa, na hora de Deus, elas são irrevogáveis. Então é só nós continuarmos crendo, sendo fiel a Deus, que a gente vai ver o cumprimento dessas promessas que ainda não cumpriram. Nós vamos ver então aqui, logo no primeiro ponto da nossa lição, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Então nós vemos que a promessa de Deus a Abraão, que está lá no
livro de Gênesis, capítulo 12, quando Deus diz para Abraão, far-te-ei uma grande nação. Deus tinha, claro, ali um propósito de estabelecer o povo de Israel como uma nação escolhida por Deus, um povo diferenciado dos demais. A grandeza dessa promessa, ela é destacada diante das circunstâncias que envolviam essa promessa. Nós sabemos muito bem, os estudiosos da Bíblia sabem muito bem, Abraão tinha 75 anos de idade, Sara, sua esposa, era estéril, não podia ter filhos. Só isso era, humanamente falando, praticamente impossível de que Abraão pudesse ser pai, Sara ser mãe. Mas a gente vai ver que Deus, apesar de todos esses aparentes empecilhos, obstáculos humanos, Deus ele prometeu não apenas dar a Abraão um descendente, mas formar dele uma grande nação, um grande povo, uma nação distinta, como eu já disse, uma nação diferente, que fosse um referencial para a humanidade. Então essa promessa ela começou lá em Gênesis 12. Quando nós chegamos em Gênesis 15, nós vemos Deus ali reiterando, né? Porque os anos haviam se passado e a promessa ainda não havia se cumprido. Deus agora, ele renova esse pacto, essa promessa a Abraão, lá no capítulo 15, né? Afirmando que a descendência dele seria tão numerosas como as estrelas do céu. Deus chama Abraão para fora e manda ele contar, fala, conta aí se você puder. Quantas estrelas tem no céu? Se é que você é capaz de contar. Assim vai ser a sua descendência. Então, a promessa de Deus para Abraão, ela foi aqui renovada mais uma vez, e a gente vai ver que ao longo da história, o cumprimento dessa poderosa promessa ela aconteceu. O Abraão foi pai, Sara foi mãe, e assim o povo escolhido, ele se formou e Deus cumpriu essa promessa na vida de Abraão. Então, esse episódio na vida de Abraão, ele ilustra a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Independentemente das circunstâncias humanas, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Nós vamos ver daqui a pouco que tem promessas que são condicionais, outras incondicionais. Mas Deus, ele é fiel. Deus não só deu a Abraão um filho, mas também formou uma nação inteira, provando que ele é Deus. No segundo item aí da nossa lição, desse primeiro ponto, nós temos aí, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Quando Deus disse a Abraão aí, que iria abençoar ele, engrandecer o nome dele, e que ele seria uma bênção, ele estava prometendo muito mais do que riqueza, muito mais do que posição social, muito mais do que poder. A intenção de Deus aqui não era apenas abençoar Abraão materialmente, mas, acima de tudo, promover o nome dele como um exemplo espiritual, para que através dele as nações reconhecessem a ação divina na vida dele. Então, essa frase, tu serás uma bênção, revela que a vida de Abraão servia de canal de bênção para as outras pessoas. Então, esse engrandecimento do nome de Abraão foi algo que o próprio patriarca provavelmente jamais teria imaginado. Deus prometeu, como eu disse, não apenas fazê-lo próspero, mas também garantir que o seu nome, que o nome Abraão, fosse associado a bênçãos e a fidelidade divina por gerações. Ao escolher Abraão, Deus, que era uma pessoa que Abraão vinha de uma família idólatra, Deus mais uma vez demonstra a sua soberania. Tirar alguém do meio de uma família idólatra, o pai de Abraão, como todos sabem, era fazedor de ídolos. Abraão foi criado nessa família aí, mas Deus vai lá, no meio de uma família idólatra, tira Abraão e faz dele esse exemplo para
toda a humanidade. Então Deus demonstra a sabedoria dele, a soberania dele, de chamar quem ele quer, a hora que ele quer, o desejo dele, e seja qual for essa pessoa, independentemente da situação, Deus pode transformar completamente a vida dele e fazer dele uma bênção na sua mão. A história de Israel confirma o cumprimento dessa promessa. Abraão, o patriarca do povo de Israel, ele é também reverenciado não apenas pelos cristãos, mas até os muçulmanos, eles reverenciam o nome de Abraão, conhecido ainda como o pai da fé. Então a vida de Abraão continua sendo uma bênção e um exemplo de obediência e fé para milhões de pessoas ao redor do mundo. Portanto, a promessa de Deus a Abraão não era apenas bens materiais, sucesso terreno, vida financeira, não. A promessa, o propósito principal de Deus para Abraão é que ele fosse um canal de bênção para todas as nações, um testemunho vivo da fidelidade de Deus. A história de Abraão mostra que Deus transforma a vida e usa da maneira extraordinária que só ele sabe usar para cumprir os seus propósitos, seus planos, que são soberanos. No terceiro item desse primeiro ponto, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja bem, a promessa de Deus, lá no capítulo 12 de Gênesis, estabelece a proteção e o favor divino sobre ele e a sua descendência. Deus garante aqui que quem abençoar Abraão também será abençoado, mas também garante que quem amaldiçoar Abraão será amaldiçoado. E essa promessa, então, ela coloca Abraão como uma figura central nos planos redentores de Deus, assegurando que o apoio a ele traz bênção, enquanto a oposição resultam em maldição. É por isso que a Bíblia nos exorta a orarmos pelo Israel, a orarmos pela nação de Israel, descendente de Abraão, porque é um povo especial. Deus tem um propósito ainda na vida daquele povo e nós precisamos orar por eles e assim, orando por eles, Deus também vai nos abençoar. Então esse princípio de que te abençoar os que te abençoarem, ele é um princípio confirmado mais adiante na Bíblia. Se você ler lá em Números, capítulo 24, versículo 9, Deus diz assim, bendito os que te abençoarem e maldito os que te amaldiçoarem. Então, nós vamos ver que no contexto das palavras do profeta Balaão, por exemplo, que foi solicitado a ele a amaldiçoar o povo de Israel, e ele acabou abençoando, porque Deus já havia decretado essa bênção. Isso mostra como a promessa feita a Abraão foi estendida a todo Israel, com a proteção divina presente na vida daqueles que faziam parte do plano redentor de Deus. A bênção e a maldição relacionados aqui, mencionados aqui, também tem uma importância espiritual e histórica, porque nós vamos ver que ao longo da história de Israel, nós vemos que as nações que se aliaram ao povo de Deus, as nações que ajudaram a Israel, como os aliados, hoje fala, mas os aliados de Israel, receberam bênção, foram abençoados por Deus. E por outro lado, todas as nações que se opuseram a Israel, que foram contra Israel, como os egípcios, os filisteus, os babilônios, sofreram a maldição de Deus. O exemplo do Egito, na época de Moisés, é notável. Quando o faraó endureceu o coração contra o povo de Deus, o resultado foi o quê? Uma série de pragas, destruição do exército no mar e assim por diante. E além da dimensão histórica, essa promessa ela tem uma aplicação espiritual profunda. Ela demonstra que Deus não apenas abençoa aqueles que estão no centro do seu plano, como Abraão e a sua descendência, mas também aqueles que se associam e apoiam os propósitos divinos. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Que aqueles que se colocam ao lado de Deus e ao lado do seu povo, recebem bênçãos que esse povo recebeu. Então,
enquanto aqueles que se opõem ao plano de Deus, automaticamente também vão sofrer as consequências. E cá no Novo Testamento nós vamos ver também o eco dessa promessa, né? No ensino de Jesus, lá em Mateus 25, versículo 40, por exemplo, Jesus diz: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Isso indica que a forma como tratamos o povo de Deus, particularmente os que são considerados seus pequeninos, humildes, os necessitados, reflete diretamente a nossa atitude em relação ao próprio Deus. Portanto, essa promessa de bênção e maldição, ela transcende a vida de Abraão e continua a ser vista na história, ao longo da história, em todos os tempos. Então, tanto no nível físico como espiritual, a gente vai ver isso refletido. Meus amados irmãos, o quarto item desse primeiro ponto, nós estamos acelerando aqui, que é muita coisa e o tempo é curto. O quarto item, ele diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lá no versículo 3 do capítulo 2, Deus diz isso, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é de imenso significado, sendo uma das primeiras profecias messiânicas da Bíblia. Ela revela que por meio de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. E essa bênção encontra o seu cumprimento final em Jesus Cristo. Esta promessa aponta para a redenção universal, não limitada ao povo de Israel, mas estendida a todos os povos da terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele esclarece a profundidade dessa promessa, lá no capítulo 3, versículo 8, quando ele diz assim, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as nações. Aqui Paulo confirma que essa promessa a Abraão era uma antecipação do Evangelho de Jesus Cristo. A bênção de Deus que Abraão transmitiria não era apenas material ou geopolítica, mas espiritual. A justificação pela fé oferecia a todas as nações. Então, toda essa bênção ela foi oferecida a todas as nações. Mais adiante, no capítulo 3 ainda, versículo 16 de Gálatas, Paulo, ele especifica que a transcendência de Abraão, através da qual a bênção viria, referia-se a Cristo. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas de uma só. A descendência de Abraão e a tua descendência, que é Cristo. Esse versículo deixa claro que Jesus é o descendente prometido, através de quem a bênção de Deus se estende a todas as famílias da terra. Essa promessa ela tem as suas raízes lá na primeira profecia messiânica, no capítulo 3 de Gênesis, no versículo 15. Todos sabem que promessa que é essa. Deus promete ali que da descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Uma clara referência à vitória de Cristo sobre o pecado e Satanás. Assim, a promessa feita a Abraão é um desenvolvimento posterior dessa mesma linha profética, revelando como Deus estava preparando o caminho para a salvação do mundo. Além disso, o Novo Testamento ele reforça esse cumprimento em Jesus de várias maneiras. Por exemplo, João 3,16, um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa promessa aqui já reforça que a bênção prometida a Abraão não era apenas para Israel, mas para todas as nações. Uma oferta de vida eterna, uma oferta de reconciliação com Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós vamos para o livro de Atos, essa promessa ela se concretiza à medida que o Evangelho é pregado aos gentios, trazendo salvação a muitas nações. No capítulo 13 de Atos, por exemplo, versículo 47, Paulo e Barnabé afirmam, e te pus para a luz dos gentios,
a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Isso demonstra como a bênção prometida a Abraão, cumprida em Jesus Cristo, estava se expandindo a todas as famílias da terra, de acordo com o plano divino. É esse o plano de Deus. Portanto, meus amados, essa promessa a Abraão não era apenas uma bênção momentânea, uma bênção física, mas uma promessa profética e espiritual que apontava para a vinda de Jesus Cristo. E Deus convida a todas as nações a participar da bênção da salvação através de Jesus Cristo, cumprindo aqui então o seu propósito de redimir a humanidade e assim abençoar também a todas as famílias da terra. Nós vamos agora para o segundo ponto da nossa lição. Outras promessas a Israel. Aí nós vemos a promessa de um filho. Primeiro item desse segundo ponto, a promessa de um filho. Veja bem que a promessa de um filho a Abraão é uma das mais significativas manifestações da fidelidade de Deus. Mais uma vez, voltando lá em Gênesis, capítulo 15, Deus reafirma que o seu herdeiro não seria o servo Eliezer, mas um filho que viria do seu próprio corpo. Deus diz assim: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então, apesar da idade avançada de Abraão, apesar da esterilidade de Sara, Deus reafirmou a sua promessa com um poderoso sinal. Ele mandou Abraão fazer o quê? Olhar para o céu, contar as estrelas, se é que ele tinha condições, dizendo para ele que assim seria a sua descendência. Então, essa promessa, aparentemente impossível, exigiu uma fé extraordinária de Abraão. Abraão, com cerca de 100 anos, agora Sara com cerca de 90 anos, tinha todos os motivos para duvidar. Ainda que em Gênesis 15, versículo 6, nos diz que e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. A fé de Abraão, apesar da circunstância contrária, é um exemplo poderoso de confiança na palavra de Deus, mesmo quando a realização dessas promessas parece que é algo impossível de acontecer. Então nós vemos que o cumprimento dessa promessa, ele veio com o nascimento de Isaac, como registrado no capítulo 21 do livro do Gênesis, né? O versículo 1 destaca a fidelidade de Deus, quando ele diz assim: e o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Então Isaac, o filho da promessa, nasceu como sinal claro de que Deus sempre cumpre o que promete, independentemente das limitações humanas. O nascimento de Isaac não trouxe apenas alegria à vida do casal Abraão e Sara, mas também confirmou a continuidade da linhagem através da qual essas promessas divinas se cumpririam, culminando na vida de Cristo. Além disso, também o apóstolo Paulo menciona essa mesma promessa no livro, na sua carta aos Romanos, para destacar a fé de Abraão. Lá no capítulo 4, melhor dizendo, de Romanos, versículos 19 e 21, Paulo diz assim: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, nem para a idade avançada de Sara, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Esse texto nos lembra que a fé não é apenas acreditar quando as coisas são possíveis, mas é confiar plenamente na capacidade de Deus de realizar o impossível. A promessa do filho Abraão não foi apenas uma bênção pessoal, mas também uma parte essencial do plano divino. Isaac representou a continuidade da aliança de Deus com Abraão e a confirmação das promessas futuras, incluindo a vinda do Messias, que seriam cumpridas aí também. Lá em
Em Gálatas, o apóstolo Paulo, mais uma vez, no capítulo 4, ele escreve assim: nós, irmãos, como Isaque, somos filhos da promessa. Isso significa que assim como Isaque foi resultado de uma promessa divina, todos os crentes também são herdeiros das promessas de Deus por meio da fé. Portanto, o nascimento de Isaque simboliza não apenas o cumprimento de uma promessa, mas também a fidelidade de Deus ao longo das gerações. As promessas de um filho, Abraão nos lembra que, mesmo nas situações mais impossíveis, mais difíceis, Deus permanece fiel e as suas promessas são seguras. Amém? O segundo tópico aí do segundo ponto, a promessa de um filho a Isaque. Veja que agora a promessa de Deus de dar descendência a Isaque é uma continuação da fidelidade de Deus às suas promessas que começou com Abraão. Mesmo após a morte de Sara, Deus manteve ali o seu plano de multiplicar a descendência de Abraão por meio de Isaque, o filho da promessa. Após se casar novamente com Quetura, né, Abraão teve outros filhos, mas providenciou, de acordo com a promessa divina, uma esposa para Isaque, pois sabia que as promessas de Deus seriam cumpridas por meio dele. E para assegurar a continuidade do plano divino, Abraão ele enviou o seu servo Eliezer até a Mesopotâmia para encontrar uma esposa adequada para Isaque. E nós vemos tudo o que aconteceu, que Eliezer foi e Deus preparou tudo. Tudo aconteceu de jeito que Deus queria. A providência de Deus guiou Eliezer até Rebeca, que foi escolhida por Deus para ser a esposa de Isaque. Isso demonstra que Deus estava diretamente envolvido em cada detalhe do cumprimento das suas promessas. E no tempo determinado, Rebeca deu à luz a 2 filhos gêmeos, como todos sabemos, a Esaú e a Jacó. Apesar de Esaú ser o primogênito, foi Jacó que recebeu a bênção da aliança, continuando então assim essa linhagem prometida. Esse evento também mostra que mesmo quando os padrões humanos favoreciam o primogênito, Deus cumpriu as suas promessas de acordo com o seu propósito soberano. O apóstolo Paulo, mais uma vez, escrevendo sobre isso, lá em Romanos capítulo 9, versículo 10, 2, o apóstolo Paulo ele reflete sobre esse evento, afirmando que Deus havia escolhido Jacó antes do seu nascimento, para que o seu plano se cumprisse e não por méritos humanos. Aí Paulo diz, não tinha eles ainda nascido, nem tinham praticado o bem ou o mal, mas para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Então essa narrativa, esse texto, reafirma que Deus nunca esquece das suas promessas e sempre age no tempo e na forma certa, do jeito certo, na hora certa. O nascimento de Jacó, o filho escolhido, assegura a continuidade da promessa de Deus, mostrando mais uma vez que Ele está sempre no controle da sua obra redentora. Louvamos a Deus por isso. Agora vamos para o terceiro item desse segundo ponto aí, a promessa renovada. Nós vemos que a promessa de Deus feita a Abraão, renovada a Isaque, foi reiterada também a Jacó, mostrando a fidelidade de Deus, mais uma vez, ao longo das gerações. Lá no capítulo 26 do livro de Gênesis, por exemplo, Deus aparece a Isaque e afirma, Deus diz assim, ó, peregrina nesta terra, e eu serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, seu pai. Vejamos então que esta renovação da promessa sublinha que o plano de Deus permanecia firme, independentemente da circunstância. Isaque, como herdeiro da promessa, sabia da importância da bênção que passaria para os seus filhos. No entanto, Esaú, o primogênito, desprezou o seu direito de primogenitura, trocando esse direito por um prato de comida, o que resultou
na perda da bênção que seria sua. Posteriormente, nós vemos Jacó, orientado por Rebeca, recebe a bênção, marcando então como um continuador da promessa de Deus. Então, tudo aconteceu de acordo com o plano de Deus. Aparentemente, humanamente, parecia que não iria ser dessa maneira, que não iria dar certo, que Esaú seria esse continuador, mas não era. O propósito de Deus era que Jacó fosse essa pessoa. E Jacó, então, recebeu a bênção, foi abençoado por seu pai Isaac, e deu continuidade. E agora, sob a orientação de seu pai, Jacó foi até a casa de Labão, onde se casou com Raquel, que também era estéril. Isso mostra o grau de dificuldade que todas essas promessas de Deus tiveram para cumprir, né? Mas nós vemos que nessa história de Jacó ir até a casa de Labão, se casar com a filha de Labão, nós vemos aí que Labão ele tentou aí, usou uma estratégia e fez com que Jacó também se casasse com Leia. E Leia teve 6 filhos com ele. E mesmo com as complicações familiares, com todos esses problemas, Deus estava trabalhando para cumprir essas promessas. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel, que concebeu, né, 2 filhos a Jacó, que foi José e Benjamim. Com Bia, a serva de Raquel, Jacó teve mais 2 filhos. Com Zilba, serva de Leia, outros 2 filhos. Então, esses filhos, juntamente com os 6 filhos de Leia e mais a sua filha Diná, eles constituíram, né, a base para as 12 tribos de Israel, que desempenhariam um papel crucial na história do povo de Deus. Quando nós lemos lá em Hebreus, capítulo 11, versículos 7, 19, o escritor aos Hebreus ele destaca a fé de Isaac, reconhecendo-o como o herdeiro da promessa, e por isso alguém que, ao abençoar seus filhos, estava transmitindo algo muito maior do que bens terrenos, mas o cumprimento das promessas eternas de Deus. Essa passagem reflete como a bênção de Deus foi passada de geração em geração, conforme o seu plano soberano. Portanto, meus amados, a promessa renovada a Jacó reafirma mais uma vez a fidelidade de Deus em cumprir o que havia prometido a Abraão. Mesmo diante de todas as complicações familiares, humanas, que envolveu essa família, Deus cumpriu a sua promessa, transformando Jacó no pai das 12 tribos de Israel, através das quais o plano redentor continuaria a se desenrolar. No item 4, do segundo ponto, nós temos então a promessa do reino do Messias. Essa promessa do reino do Messias é uma das mais importantes profecias que nós temos registrada na Bíblia Sagrada. Ela aponta para a vinda de Jesus Cristo como Salvador e Rei prometido. O profeta Isaías, ao longo das suas profecias, revelou que o Messias viria da linhagem de Jessé, pai de Davi, cumprindo a promessa de que o Redentor surgiria da casa de Davi. Quando nós lemos lá em Isaías capítulo 11, o versículo 1, nós encontramos o seguinte texto: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará, referindo-se ao Messias que traria salvação e justiça. Essa promessa é confirmada no Novo Testamento, onde Jesus é frequentemente chamado de o Filho de Davi, destacando aqui o seu direito legítimo ao trono de Israel. Se você ler lá em Lucas, no capítulo 18, versículos 37 a 40, por exemplo, nós vemos que quando Jesus passa por Jericó, o cego Bartimeu clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, esse título messiânico conecta Jesus à linhagem real de Davi, demonstrando que ele era o cumprimento das profecias antigas sobre o rei que viria para salvar o povo de Deus.
E além de ser identificado como filho de Davi, Jesus também é chamado de Emanuel, conforme a profecia de Isaías, lá no capítulo 7, versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamarás o seu nome Emanuel. O Evangelho de Mateus também confirma essa profecia em relação de Jesus. No primeiro capítulo de Mateus, versículo 23, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso sublinha a natureza divina de Cristo e a sua missão redentora. Ele é Deus habitando entre os homens, trazendo salvação para Israel e para toda a humanidade. O reino prometido do Messias não é apenas um reino terreno, um reino político, mas um reino espiritual, onde reina a justiça e a paz. O profeta Isaías, mais uma vez, no capítulo 9, ele profetiza sobre esse reino, dizendo, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, do aumento deste governo e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e firmar com juízo e com justiça, desde agora para todos sempre. Isaías encerra esse versículo com essas palavras. Então essa passagem ela destaca que o reino do Messias, ele traria paz, justiça eterna, estabelecendo o governo divino sobre todas as coisas. Dessa forma, a promessa do reino do Messias, cumprida em Jesus Cristo, assegura mais uma vez que o plano redentor de Deus, revelado no início das Escrituras, lá no capítulo 3 de Gênesis, encontrou a sua realização no Filho de Davi, o Emanuel, que veio para redimir Israel e toda a humanidade. Assim nós encerramos o segundo ponto da nossa lição. Nós vamos agora para o terceiro ponto. Acompanhe na sua lição aí. A promessa de salvação para Israel. O primeiro item fala da queda de Israel. A queda de Israel, conforme revelada no Novo Testamento, está ligada à incapacidade da nação em cumprir o seu papel como nação sacerdotal e de reconhecer o Senhor Jesus como o Messias prometido. Lá em Lucas, no capítulo 21, versículo 24, Jesus prediz o tempo em que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios, e isso simboliza a queda de Israel como uma nação que falhou em sua missão espiritual. O texto diz assim, cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão lavados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Paulo, mais uma vez, escrevendo também aos Romanos, no capítulo 9 e 11, Paulo ele trata dessa questão de como entender as promessas de Deus para Israel diante da sua rebelião e da sua rejeição a Jesus. Ele afirma que apesar da queda de Israel, ao não reconhecer Jesus como Messias, as promessas de Deus para eles não foram completamente revogadas. Lá em Romanos, Paulo, mais uma vez, no capítulo 9, versículo 30 e 31, por ali, Paulo fala sobre como os gentios alcançarão a justiça pela fé, enquanto Israel busca a justiça pelas obras falhou. Paulo diz lá, que diremos, pois? Que os gentios não buscavam a justiça? Alcançaram a justiça? Sim, a justiça vem pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não atingiu a lei. Paulo aqui, no entanto, não sugere que Deus tenha abandonado completamente Israel. Ele argumenta que a rejeição de Israel não é definitiva e que através dessa queda a salvação foi oferecida aos gentios. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. E aí, essa promessa, agora ela passa a valer para todos nós. E lá em Romanos 11, ele escreve mais uma vez, Paulo mais uma vez dizendo, digo-vos, porventura tropeçaram para que caíssem?
de modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para incitá-los à emulação. Paulo vê um plano redentor em ação, onde a queda de Israel resultou na abertura do evangelho para os gentios. E apesar dessa rebelião, Paulo também oferece uma esperança de restauração. Escrevendo aos Romanos, mais uma vez, no capítulo 11, no versículo 15, Paulo diz: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os mortos? Isso sugere que Deus ainda tem um plano para restaurar Israel no futuro, quando a nação finalmente reconhecer Jesus como o Messias. E nós sabemos quando isso vai acontecer. Você que é estudante de escatologia sabe, nós compreendemos que lá no final da grande tribulação, o povo de Israel, quando se encontrar num aperto total, cercado pelos inimigos, eles vão pedir a misericórdia de Deus. Vai ser quando Jesus vai descer com seu exército e livrar Israel, exterminar o exército inimigo. Ali sim eles vão reconhecer que Jesus realmente era o Messias e que eles rejeitaram. Então, embora Israel tenha caído e permaneça em rebelião contra Deus, essa queda não é definitiva. Deus, em sua fidelidade, ainda tem promessa para Israel, e Paulo afirma que haverá uma reconciliação quando Israel será restaurado ao plano redentor de Deus. Enquanto isso, a queda de Israel resultou em bênção para os gentios, né? Nós acabamos nos apossando também dessa bênção e tendo também o direito de entrar pelo caminho da salvação, aceitando a Jesus como o Salvador das nossas vidas. O segundo tópico aí desse terceiro ponto, a tristeza de Paulo por Israel. A tristeza de Paulo por Israel, nós vamos ver que ela é expressa de uma maneira mais profunda no capítulo 9 de Romanos também, onde Paulo ele revela o seu coração partido pela condição espiritual de seus compatriotas judeus que não reconheceram Jesus como Messias. Lá no capítulo 9, mais uma vez, de Romanos, Paulo ele diz assim, ó, tenho grande tristeza e incessante dor no meu coração, porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Veja que Paulo está tão angustiado pela situação de Israel, que ele expressa quase um desejo sacrificial, mostrando quanto ele estava disposto a sofrer pela salvação do povo de Israel. E essa tristeza ela se intensifica pelo fato de que, segundo a carne, o próprio Jesus descendeu da linhagem judaica. E aí no versículo 5 do capítulo 9, Paulo diz, deles são os patriarcas, e deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Então, os judeus deveriam reconhecer o Messias prometido em suas escrituras. Enfrentaram grande dificuldade por não fazer isso, por não aceitarem a salvação oferecida por Cristo. E essa dor e a compaixão por Israel que Paulo sentia, ela aparece também na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22, Paulo ele expressa o seu desejo de fazer tudo ao seu alcance para alcançar alguns. Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a alguns. Então veja que o compromisso de Paulo com a salvação dos judeus e de todos os povos era central em sua missão. Paulo tinha esse desejo. E Jesus também, o próprio Jesus também lamentou a condição espiritual de Israel. Lá em Mateus, no capítulo 23, Jesus também expressa a sua dor. O versículo 37 diz assim, ó, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas,
e tu não quiseste. Essa tristeza divina reflete o desejo de Deus de reconciliar o povo de Israel, mas também reflete também a resistência e a dureza do coração que muitos demonstraram. O sentimento de Paulo pela salvação de Israel deve inspirar nós, os cristãos de hoje, a termos a mesma atitude de Paulo, ou seja, de preocupação, de compaixão, de querer ver as almas se rendendo a Cristo, ter desejos de nos colocarmos no lugar deles, para que eles também tenham essa oportunidade. Aliás, eles têm essa oportunidade, mas que eles reconheçam e abracem essa oportunidade que lhes é oferecida todos os dias através das pregações da palavra do Senhor. Então nós vemos que Paulo ele se entristeceu pela condição espiritual de Israel, e nós devemos também entristecer pela condição espiritual desse mundo. Nós temos visto que a condição deste mundo, que a cada dia parece pior, o mundo vai de mal a pior, e nós, como servos de Deus, não podemos sentir prazer em ver uma situação como essa, mas de vontade de orar mais, de nos sacrificar mais por esse mundo, pelas almas que estão morrendo sem fazer um concerto com Deus. Então que nós possamos ter esse sentimento de Paulo, de tristeza por esse mundo estar nessa situação, por as pessoas estão partindo para uma eternidade sem Deus, não aceitando a Jesus. No terceiro tópico aí do terceiro ponto, a promessa de salvação a Israel. Veja que a promessa de salvação a Israel, ela é o tema central nas Escrituras, e Paulo reafirma a fidelidade de Deus para com o seu povo. Em Romanos, mais uma vez, no capítulo 9, versículos 3 e 5, Paulo expressa a sua conexão profunda com Israel, destacando os privilégios que receberam. Ele fala de a adoção de filhos, a glória, os concertos, a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Paulo reconhece que, apesar da rejeição momentânea de muitos israelitas ao Messias, Deus permanece fiel às promessas feitas a Abraão, a Isaque e a Jacó. As Escrituras asseguram essa promessa de salvação, mesmo que nem todos os israelitas sejam salvos. Lá em Romanos, mais uma vez, no capítulo 9, Paulo cita Oséias, para lembrar que Deus chamará o povo de Israel de filhos do Deus vivo, afirmando que no futuro haverá uma restauração espiritual entre os judeus. A ideia de que Deus não abandonou Israel completamente, mas que continuará a trabalhar pela sua redenção, é evidente em todas as Escrituras. Além disso, Paulo também cita Isaías, dizendo que o remanescente será salvo. Isso significa que, embora nem todos aceitem a Cristo, um grupo fiel de judeus será salvo. Esse remanescente inclui aqueles que, em meio à incredulidade, respondem ao chamado de Deus e recebem a redenção, reconhecem a Jesus como Messias. A salvação futura de Israel, ela está ligada ao retorno libertador que virá de Sião, como já disse. Quando o povo, então, irá clamar por um libertador, e Jesus, então, vai descer ali sobre o Monte das Oliveiras com seu exército e vai exterminar os inimigos de Israel, e Israel, então, irá reconhecer Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, como o Messias. Então, meu querido, que Deus possa continuar te abençoando. Nós estamos chegando já no final dessa lição e esperamos que tenha servido para que você possa aí utilizar na sua aula, que você possa usar algumas coisas aqui, eu tenho certeza que você vai poder
utilizar aí como um subsídio na sua lição para você preparar para o próximo domingo. A conclusão da nossa lição nos diz assim: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte, e a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte, e terá o seu cumprimento pleno no tempo futuro, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino no milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Que Deus abençoe a sua vida. Quero agradecer aqui a todos vocês que nos acompanharam até aqui, que você possa ter uma aula abençoada no próximo domingo, que a sua classe possa ser abençoada, seus alunos possam sair satisfeitos e animados, e que a sua frequência continue melhorando a cada dia mais. Convido você a orar nesse momento, agradecendo a Deus por esse momento. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de transmitir aqui a Tua palavra através dessa lição da Escola Bíblica, Senhor. Abençoa, Pai, a todo esse departamento da Escola Dominical, a cada professor, a cada superintendente, a cada aluno. Meu Deus, a todos que compõem essa escola, continue abençoando a Tua igreja, que ela possa continuar crescendo a cada dia mais, e que o Senhor possa estar cada dia mais também nos capacitando, levantando companheiros e companheiras para fazer a Tua obra. Pai querido, Pai santo, abençoa o nosso pastor, presidente, pastor Roberto, que tem dado todo esforço, todo amparato à nossa escola. Continue conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus.